Chegamos a Trujillo, passamos pelo deserto, passamos por Chimbote. No meio do caminho já aprendemos tantas coisas. Quanto mais eu aprendo, menor eu me sinto. Agora estamos indo a Chan-Chan, conhecemos o museu, a cultura. Depois iremos para Huaca de la Loma para conhecer uma nova cultura. Adentrando um complexo arqueológico Chan-Chan. Aqui nós aprenderemos sobre a cultura Chimú. Aqui em Chan-Chan, todas essas muralhas que nós estamos vendo aqui é feito de argila, areia e muito trabalho para resistir ao tempo e ao clima, que hoje está atualmente bastante úmido, mas não foi assim no passado. Os muros aqui do templo tinham 12 metros de altura, são todos trapezoidais. E como era um templo, aqui só os nobres poderiam entrar. Por isso banquetes, locais para sentar as laterais. Os serventes, nada lá atrás. A nobreza de 5.600 metros quadrados. Ajuda muito aqui dentro do templo. Percebam que mesmo a uma distância, todos aqui poderiam me ouvir. Esta entrada sua é onde ficava o governante, suas muitas mulheres e também a sua mulher principal, a qual, se ele partisse, ela também deveria partir. E aquele lado norte, por onde as pessoas entravam, e a razão de ter as barreiras ali é em função de toda a condição sísmica que existem aqui nos Andes, então para que houvesse uma proteção. E aqui no meio, onde todos traziam os ouros, a prata, o presente, para depois sentar nas banquetas baixas e aguardar que pudesse se pronunciar ou participar. Aqui nós temos a representação de lontras, onde começou a se pintar de lá para cá e vai até o altar dos dois lados para que as pessoas pudessem se dirigir em direção ao altar. Esses cortes são 14 no total, que é a quantidade de meses que há no ano aqui no calendário Chimú, meses de 28 dias, e representa as ondas do mar. E o último lá, o céu. Então céu, água e terra, elementos básicos da vida. Percebam a obra da engenharia aqui, onde os muros não são trapezoidais, e aí foram instalados suportes para absorver esses abalos sísmicos. O tempo para a construção era de 10 a 15 anos. Estamos aqui na sala de distribuição do templo. Se a pessoa fosse trabalhar, era este caminho largo aqui, bem largo para trabalhar, oferecer. Se fosse nobre, então seria aquele caminho um pouco menor para adorar o mar. Agora, para adorar a Deus, é este caminho estreito, porque não são muitos. Aqui são diversos corredores para acesso a Deus. E por que há tantos labirintos? Porque é tão mais difícil? Porque para chegar até Deus exige um sacrifício, um esforço, e sempre utilizando a natureza como guia. Nesse caso temos pelicanos apontando como uma flecha para a direção. Fibra de vidro vindo do Brasil para proteger o original. Aqui um pequeno templo com uma pequena habitação para descanso e o local, os depósitos onde se guardavam os tributos. À frente, o corredor dos nobres, todo decorado, e ao meu lado, o corredor dos serventes, nenhuma decoração. Técnica utilizada 600 anos atrás aqui e há mais de 1000 anos atrás em outros lugares, é mesmo que nós conhecemos hoje para evitar a dilatação, ou seja, para que haja dilatação e o muro continue no mesmo lugar. Foi dessa forma que Chan-Chan foi encontrado. Os povos abandonaram e foram construir Trujillo, e aí com muita delicadeza começaram a escavar, porque a argila e qualquer coisa destrói tudo, até deixar da maneira que nós estamos vendo hoje. E aqui no meio ficavam também os deuses dos povos capturados, para que quando os povos viessem aqui ver seus deuses, pudessem tributar nesse lugar. Nós
vemos hoje pequenas tinham 3 metros. E as aberturas lá é para que houvesse a ventilação, para os nobres não sentirem calor. Essas são esculturas de cruzes pré-inca. E ali na frente, uma cruz romana. Corredor dos nobres, muito largo e com banquetas e ventilado. Corredor dos serventes, nem banqueta e só calor. Estamos em um segundo templo e minha esposa fez uma observação muito interessante. Aqui os pobres não entravam. É muito ventilado o corredor dos nobres. O corredor com as banquetas se encerram e começa um corredor muito largo, mas esse não é um corredor de serventes. É porque aqui o governador e sua família moravam e aqui ninguém poderia se sentar, aqui ninguém poderia fazer barulho. Aqui no passado não tinha tanta água igual nós vemos agora. Eram apenas 3 poços ali no centro, onde se oferecia sacrifício aos deuses. Crianças eram sacrificadas aqui e meninas entre 13 e 14 anos. E encontramos isso nos altares. Ali moravam todos os serventes, os trabalhadores, em casas de estuque, bambu e argila. O tempo como de hoje não é um tempo muito bom, porque parece que vai chover e a chuva danifica muito aqui a construção. Esta terceira sala, muito menor do que todas as outras, era onde eram realizados os ofícios fúnebres. Aqui eram os locais onde se depositavam os alimentos, se depositavam as comidas. Os corredores largos era para que fosse ventilado e as comidas se mantessem frescas. Aqui os serventes chegavam com as lhamas e com toda a alimentação, que depois eram transportados para essas, vamos chamar de gigantes geladeiras, para armazenar os alimentos. Este caminho de chegada ao templo, que parece ser paralelo, na verdade ele não é, ele vem estreitando. Começamos em um caminho um pouco mais largo, vem estreitando, até chegar ao templo. Lá atrás, quando eu falei que o caminho ficava mais largo, não parecia que seria tão largo assim, né? Parecia que era realmente paralelo. Olha daqui pra lá como era fininho. Toda essa construção tem como base a religião. Toda a arquitetura, cada parte de argila, cada projeto tem como base a religião. Bom, aqui estava então a civilização Timor. O rei El Timor, talvez em função do governador, a civilização era chamada de civilização Timor. 11 hectares de construção, aqui dentro viviam aproximadamente 300 pessoas e ao redor, em todo Chan-Chan, até 100 mil pessoas. Estamos chegando no Museu Arqueológico do sítio Chan-Chan. Eu não sei se vamos poder filmar lá dentro. O Museu de Chan-Chan foi construído pela Odebrecht. Aqui nesse quadro a gente aprende um pouquinho da cultura dos governantes, né? Os chineses, os 2 primeiros governantes, depois 7 governantes anônimos, até chegar esse último governante, onde os incas vieram, tomaram o local, e a cultura do Timor passou a ser uma cultura inca, e foram 5 governantes até a chegada dos espanhóis governarem e colonizarem. Aqui nós vemos um modelo de um sacerdote, né, com a concha e assoprando as conchas queimadas para purificar o local, porque estava chegando um novo governante. A taboa nós utilizamos para fazer esteira. Há 2000 anos é utilizado para fazer barcos. Aqui é um
consulta médica chega a 80 sólidos, então eles não vão à farmácia, procura meio, e com ervas medicinais aí conseguem se curar. Trabalho de metalurgia, onde as pessoas desde criança já trabalhavam para fazer os artefatos de aço. Bronze, prata, ouro. Estamos deixando a civilização Tamor, Timor, Xanxan, seus templos, a civilização